Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. O prédio onde viviam colapsou quando um morteiro desabou no telhado, reduzindo tudo quase a escombros. Desde então, a vida da família Gatas tem sido um tormento. Não é fácil sobreviver no dia-a-dia de um país em guerra. Mas agora, graças à ajuda da Fundação AES, a casa onde todos foram felizes já está em obras, e isto é, na Síria. Esta é uma das histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é, a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Esta foi uma semana muito especial para a Fundação AES, em Lisboa e também nas principais capitais da Europa, assim como nos Estados Unidos, Canadá ou Austrália, por exemplo, foi apresentado o último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Um relatório incontornável para se compreender como vai a humanidade em relação a esta liberdade essencial para a vida das pessoas. Onde não há liberdade de culto, não há liberdade. Ponto final. Hoje vamos nos debruçar sobre o documento em si, nas suas grandes linhas, e na próxima semana, fica aqui já essa promessa, iremos mostrar em detalhe não só a apresentação, como toda a reportagem que fizemos sobre este evento. Um traço comum na esmagadora maioria dos casos relatados no documento da Fundação AES é a coincidência de os países, as regiões ou as comunidades onde há mais casos identificados de atropelo à liberdade religiosa viverem, Catarina, o flagelo da pobreza. É verdade, Paulo, e quase que podemos dizer que pobreza e perseguição religiosa andam de mãos dadas. E, de facto, esta é uma das constatações deste relatório. Portanto, é um traço comum da perseguição que normalmente atinge as minorias religiosas, é, de facto, a pobreza, é o analfabetismo e é da discriminação profunda. E nem de propósito, no domingo passado, o Santo Padre, na missa celebrada por ocasião da Segunda Jornada Mundial dos Pobres, uma iniciativa que começou no contexto do Ano da Misericórdia, o Santo Padre falou-nos dos que vivem na miséria extrema, embora tenha sublinhado que a pobreza não se reduz à falta de recursos financeiros, e lembrou o grito dos pobres, um grito que tantas vezes ninguém escuta. Este é um retrato da sociedade em que vivemos nos dias de hoje. Il grido dei poveri è il grido strozzato. O grito dos pobres é o grito estrangulado de bebés que não podem vir à luz, de crianças que padecem à fome, de adolescentes habituados ao fragor das bombas em vez de o ser, à algazarra alegre dos jogos. É o grito de idosos descartados e deixados sozinhos. É o grito de quem se encontra e enfrenta as tempestades da vida sem uma presença amiga. È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita senza una presenza amica. È il grido di chi deve fuggire. É o grito daqueles que têm de fugir, deixando a casa e a terra sem a certeza de um refúgio. É o grito de populações inteiras privadas, inclusive dos enormes recursos naturais de que dispõem. Delle ingenti risorse naturali di cui dispongono. Foi o Papa Francisco falando nos imensos gritos dos pobres que a sociedade muitas vezes finge não escutar. Vamos voltar ao tema com que iniciámos o programa de hoje, o novo relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Para se perceber bem a importância deste relatório, vamos a um caso concreto. Vamos até à República Centro-Africana. Este país está numa situação de verdadeira guerra civil desde 2013 e no final da semana passada, há dias, portanto, registrou-se mais um ataque. Um verdadeiro massacre de cristãos, de refugiados em Alindau, com mais de 4 dezenas de mortes, entre os quais, Catarina, pelo menos 2 padres. É verdade, Paulo, de facto houve um massacre, portanto, com quatro dezenas de pessoas que perderam a vida, entre as quais os 2 padres. Portanto, tem resultado este massacre ocorrido na passada quinta-feira, num campo de refugiados em Lindau, situado mesmo à frente da igreja local, e que foi também incendiada, tal como a quase totalidade das tendas e as estruturas de apoio que existiam àquele campo. O ataque foi levado a cabo por dezenas de rebeldes muçulmanos Seleka, que terão querido vingar a morte de um muçulmano às mãos de outro grupo, os anti-Balaka.
Além dos mortos, e mais de 40, portanto, e de cerca de uma centena de feridos, houve também a fuga de milhares de pessoas para a floresta por temerem pela própria vida. Diga-se, a propósito, que o campo de refugiados, onde se deu o ataque, é uma estrutura da Igreja Católica e tinha, na altura, cerca de 20 mil pessoas. Bom, eu falei nos Xeleca e nos Antibalaca. Catarina, que grupos são estes? Bom, Paulo, desde 2013 que este país vive numa situação de caos, com estes grupos muçulmanos, os Xeleca, a atuarem e a espalharem a violência na população. E o que deu depois origem a um grupo de combate a este grupo, os Xeleca, portanto, que são estes grupos de defesa, são conhecidos como os Antibalaca. Portanto, calcula-se que em todo o país, Paulo, haverá cerca de 18 milícias armadas a atuar, que são de facto os responsáveis por ataques contra as populações, são responsáveis por raptos, roubos, dos recursos minerais, especialmente o ouro, os diamantes, assim como gado e também o contrabando. O primeiro balanço do massacre aponta depois para 42 vítimas mortais, mas teme-se que o número venha a ser mais elevado. O padre Blaise Mada, que era o vigário-geral da diocese, foi assassinado durante o ataque, assim como o padre Celestino Ngumbangu, que se encontrava também no local. O corpo do padre Celestino foi encontrado horas depois, calcinado, o que faz temer que possa ter sido mesmo queimado vivo, como aconteceu, aliás, com outros refugiados que estavam no campo na altura do ataque. Entretanto, o bispo de Bangassou, Dom Juan José Aguirre, que muitas vezes temos feito referência ao seu trabalho, numa primeira reação a este ataque, veio denunciar diretamente alguns países que têm interesses ocultos e que querem alimentar o ódio entre muçulmanos e não muçulmanos. Foram palavras muito fortes. Foram muito fortes, Paulo, e diretas também, porque o Dom Juan Aguirre referiu-se às armas que estão a ser vendidas à Arábia Saudita pelos Estados Unidos como estando nas mãos destes grupos que pretendem usar, ou que usam estas armas para roubar a riqueza, nomeadamente ouro e diamantes e gado deste país. Também o Papa Francisco se referiu a este massacre, lembrando que foi neste país, mais precisamente na Catedral de Bangui, que abriu a Porta Santa do Jubileu da Misericórdia em novembro de 2015, portanto, há 3 anos. Con dolore ho appreso la notizia della strage compiuta 2 giorni fa in un campo di sfollati. Com tristeza recebi notícia do massacre perpetrado há 2 dias num campo de deslocados na República Centro-Africana, no qual morreram também 2 sacerdotes. A este povo tão querido para mim, onde abri a primeira porta santa do ano da misericórdia, expresso toda a minha proximidade e meu amor. Rezamos pelos mortos e feridos e para que cesse toda a violência naquela amada nação que tanto precisa de paz. Preghiamo per i morti e i feriti e perché cessi ogni violenza in quel amato paese che ha tanto bisogno di pace. Foi o Papa Francisco a lamentar o massacre de quinta-feira, dia 15 de novembro, o mais recente episódio de violência na República Centro-Africana, país que está em guerra aberta entre milícias armadas, o conflito que já provocou mais de 1.200.000 refugiados e deslocados e deixou ainda cerca de 2,5 milhões de pessoas a precisarem de ajuda humanitária de emergência. Uma ajuda que tem chegado à Igreja local também através da Fundação AIS. Precisamente, Paulo. De facto, este é um país prioritário para a AIS e estamos em contacto permanente com a Igreja local, no sentido de ver as necessidades e esta ajuda de emergência, essencialmente para estas dioceses mais afetadas. Ainda em maio deste ano, por exemplo, enviámos uma ajuda de emergência a nível internacional de 25.000 euros para ajudar as vítimas de um ataque terrorista na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Bangui. Infelizmente, não é só na República Centro-Africana que a Igreja tem sido alvo de violência extrema nos tempos recentes neste vasto continente. Também na passada quinta-feira, mas já de madrugada, um sacerdote jesuíta, o padre Vitor Luque Odibango, foi assassinado a tiro no Sudão do Sul, quando a casa onde residia foi assaltada por um grupo de homens armados. E o que aconteceu neste caso, Catarina? Bom, Paulo, o que se sabe é que o padre Vitor Luque estava na sala de televisão, na residência dos jesuítas em Quibet, no estado de Gok, no momento em que se deu este assalto. Portanto, na residência estavam mais 4 companheiros, que estavam já a dormir, e, portanto, só quando escutaram os tiros é que acordaram, é que se aperceberam que algo de errado estava a passar e que fez com que os assaltantes fugissem. Nessa altura, quando chegaram à sala, já se depararam com o padre Vitor sem vida, e neste momento, Paulo, ainda não sabemos exatamente a razão deste assassinato e sabemos apenas que este era o primeiro sacerdote queniano a ingressar na Companhia de Jesus. Portanto, neste momento, toda a comunidade católica está em choque e o próprio governo do estado de Gok está à procura dos responsáveis por este ataque e decretou até 3 dias de luto por este padre.
Um continente, 2 países africanos, 2 ataques contra comunidades cristãs e 3 sacerdotes assassinados no mesmo dia. Estes acontecimentos demonstram a importância do relatório sobre a liberdade religiosa que esta semana foi apresentado publicamente em Lisboa e em simultâneo nas principais capitais europeias. A atestar a importância deste documento, deste relatório da Fundação AIS, a sua apresentação mereceu o alto patrocínio do Presidente da República. Um relatório que permite responder, Catarina, a várias perguntas essenciais. Exatamente, Paulo. Perguntas como, por exemplo, em quantos países há pessoas detidas por causa da sua fé? Quantas pessoas sofrem violência, tortura? Em que países é mais arriscado alguém professar abertamente a sua confissão religiosa? Ou qual é a religião mais perseguida no mundo? Portanto, o relatório da Fundação AIS apresenta resposta a todas estas perguntas e ajuda-nos também a compreender melhor este mundo em que vivemos, estes conflitos, todos os problemas que estamos a viver atualmente no mundo. De facto, as conclusões do relatório da Fundação AIS são um alerta para a situação em que se encontram milhares de pessoas em todo o mundo vítimas da intolerância, do fanatismo religioso, do terrorismo, mas também da violência exercida por grupos radicais, atores estatais e regimes autoritários. Nós temos um pequeno trabalho que nos vai ajudar a compreender melhor a importância deste relatório. Vamos ver. Rooted at the very dignity of the human person, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. However, 70 years after signing the Declaration of Human Rights, the right to religious freedom is still not acknowledged in many countries around the world. In some, religious freedom is not just a concept, but a question of survival. Aid to the Church in Needs Religious Freedom in the World report draws attention to this fundamental human right. Don't close your eyes to religious persecution. Como vimos neste trabalho, o relatório conclui que a situação das minorias religiosas se deteriorou em quase metade dos países onde há violações significativas das liberdades e constata-se, em comparação com o relatório anterior, referente ao período de junho de 2014 a junho de 2016, que há mais países a sofrerem abusos sistemáticos quanto à prática de culto. E isto tem consequências, Catarina, na vida concreta das pessoas. Claro, Paulo, é evidente. E, de facto, isto traduz-se na degradação da vida das pessoas, nas condições de vida, por vezes até a um limite do intolerável, não é? E porque estas pessoas muitas vezes pertencem, ou quase sempre pertencem às minorias religiosas. Portanto, por exemplo, o caso da Asia Bibi, que temos falado aqui tanto, desta mulher cristã, mãe de 5 filhos, condenada à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água, ilustra bem este fanatismo, este extremismo, o nacionalismo agressivo ou o hiperextremismo, como nós falamos tanto neste relatório, que podem, de facto, condicionar a vida das minorias religiosas a um limite quase inaceitável. Durante os 2 anos em análise no relatório da AIS, foi possível detectar também um aumento de casos de abuso sexual contra mulheres por grupos extremistas em África e no Médio Oriente, assim como em parte do subcontinente indiano. Da mesma forma, há sinais de aumento da islamofobia no Ocidente e de casos de antissemitismo. E vamos voltar a escutar o Santo Padre. É que no sábado passado, o Papa Francisco, num encontro com os membros da Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, alertou para situações de limitação da liberdade religiosa no Ocidente, que ele chamou de martírio branco, e falou uma vez mais na dramática experiência dos cristãos perseguidos. Vamos ver. E di fronte al mondo intero, che troppe volte volge lo sguardo dall'altra parte, está diante de todo o mundo, que muitas vezes vira a cara para o outro lado, a dramática situação dos cristãos que são perseguidos e mortos em número cada vez maior. Além do martírio de sangue, há um martírio branco, como é o que acontece, por exemplo, em países democráticos, quando a liberdade de religião é limitada. Esse é o martírio branco diário da Igreja nesses lugares. Há pouco a Catarina recordava o caso da Asia Bibi, a cristã, mãe de 5 filhos, que foi condenada à morte por blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço. O caso arrastou-se por 9 anos e só agora, após uma intensa pressão internacional por parte de organizações como, por exemplo, a Fundação AIS, é que ela conseguiu ser ilibada após uma revisão do seu processo pelo Supremo Tribunal de Justiça. Foi libertada, mas continua proibida de sair do país
pelo menos até ao momento em que estamos a gravar o programa, e pende sobre ela a ameaça de morte de milhares de extremistas islâmicos que querem mesmo enforcá-la. Uma ameaça que, soube-se esta semana, se estende também a toda a comunidade cristã. É a própria polícia, Catarina, que fez o aviso. Exatamente, Paulo. De facto, a polícia do Paquistão enviou uma carta a todos os líderes e organizações cristãs, alertando para possíveis ataques terroristas organizados em relação a este caso da Asia Bibi. De facto, e nesta nota enviada pela polícia de Lahore, afirma que as organizações terroristas, como, por exemplo, Tehrik-i-Taliban Pakistan e Jamaat-ul-Urar, estão a planear ataques para atingir a comunidade cristã e provavelmente nesta época de Natal que se aproxima. Também esta semana a Fundação AIS recebeu uma mensagem vídeo de uma das filhas de Asia Bibi, Aisham Mazik. É, acima de tudo, um agradecimento por tudo o que ela tem feito pela sua mãe. Ela agradece aos juízes que a libaram de todas as acusações, agradece ao governo e agradece o apoio e as orações da ajuda à igreja que sofre e acredita que em breve a família pode estar de visita a Veneza. Vamos ver essa mensagem gravada através de um simples telemóvel. Thanks to all of you for keep praying for my mother. Obrigada a todos por terem continuado sempre a rezar pela minha mãe. Quero também agradecer aos bravos juízes do Supremo Tribunal de Justiça que reavaliaram a condenação à morte a que Asia Bibi tinha sido condenada há 9 anos, por reconhecerem a inocência da minha mãe. Quero também agradecer aos governos, ao governo italiano pela preocupação pela nossa segurança e futuro. Recordo o passado mês de fevereiro, quando estivemos em Roma e quando a ajuda à igreja que sofre iluminou o Coliseu de vermelho. A minha mãe estava então na prisão. Desta vez, quando iluminaram Veneza de vermelho, graças a Deus, ela já estava em liberdade. E espero que toda a nossa família, finalmente, livre e feliz, possa visitar Veneza muito em breve. Obrigada a todos por rezarem pela minha mãe e pelos cristãos perseguidos. Praying for my mother and for persecuted Christians. Vamos agora até um país que tem estado nos últimos anos e pelas piores razões no centro dos vários relatórios produzidos pela Fundação AIS. O país é este, o Iraque. O ataque jihadista em 2014 contra as regiões onde se concentrava a comunidade cristã provocou um êxodo em massa cujas consequências ainda hoje se fazem sentir. Já lá iremos. Para já, Catarina, o que é que diz o relatório sobre o Iraque? Bom, Paulo, o relatório, na síntese final, no sumário executivo, portanto, no resumo, no digest deste relatório, de todo este documento, refere que, de facto, os cristãos e os membros das minorias religiosas têm vindo a regressar às suas terras de origem, depois da expulsão dos jihadistas pelas forças iraquianas apoiadas pela coligação internacional. Mas, apesar disso, o relatório também sublinha que o governo de Bagdade, embora respeite a liberdade de culto, a verdade é que não tem vindo a dar o apoio necessário para que haja segurança para estas minorias religiosas. Muito bem. Talvez reflexo disso mesmo, soube-se agora que pelo menos 350 casas pertencentes a famílias cristãs foram retiradas ilegalmente aos seus legítimos proprietários nos últimos anos no Iraque. Portanto, segundo uma reportagem do canal de televisão Al Sumária TV. A investigação jornalística permite concluir que, na ausência das famílias cristãs, forçadas a fugir, portanto, perante a ameaça dos jihadistas, ocorreu o roubo descarado dessas propriedades com a utilização de documentos falsos e a conivência de uma administração pública corrupta. Em que lugares é que esta apropriação indevida das casas ocorreu, Catarina? Tem ocorrido em Bagdá, em Kirkuk, Bassorá, mas essencialmente na região da planície do Nínive, onde as aldeias cristãs, não é? Onde a comunidade cristã residia essencialmente. Esta notícia vem demonstrar a urgência e a importância da campanha da Fundação AIS para a recuperação das igrejas e das casas dos cristãos na planície de Nínive. Claro, Paulo, e de facto, quanto mais tarde se fizer esta recuperação, maior será este risco dos cristãos perderem as suas casas, perderem as suas propriedades para sempre. Portanto, estamos numa verdadeira corrida contra o tempo para que esta comunidade volte às suas casas e, portanto, deixo aqui um alerta também aos nossos telespectadores, no sentido de não podemos desmobilizar nesta grande campanha, que é esta campanha da reconstrução, do regresso às origens da comunidade cristã. Porque se não se não continuarmos a dar este apoio, corremos o risco desta comunidade desaparecer para sempre, desta zona que é historicamente cristã. Entretanto, e ainda no Iraque, foram descobertas pelas Nações Unidas valas comuns que testemunham as atrocidades cometidas pelos jihadistas nas regiões cristãs. No total, haverá mais de 12 mil corpos nestas valas. Esta descoberta ajudará a compreender melhor a violência terrível que foi usada nas regiões cristãs do Iraque, como é o caso da planície de Nínive ou em Kirkuk, por exemplo. Recentemente, João Francisco Gomes, jornalista do jornal Observador, esteve no Iraque
precisamente nesta região, na região da Planície de Nínive, a convite da Fundação AIS. Ele publicou diversas reportagens sobre o ataque jihadista contra os cristãos no Iraque. E a conclusão do seu trabalho é brutal. Houve mesmo uma tentativa de eliminação do cristianismo nesta região. The goal of ISIS coming in these places, Christian places, was to eliminate Christianity as a religion. And they thought that this can be eliminating the churches and eliminating the status and the spiritual symbols of Christianity. But they forget that that Christianity is not in the church like a building, but is in the heart of the people and in the prayer and in the faith. Good thing I can tell you during the moving the people from Tuluskov to go to Alkosh. Many of them, they want walking. Walking, they start praying. In this time, a difficult time, they were praying and asking God to help them to support first this replacing, second praying for the enemies. And this is the evangel, the principle of the evangel. ما دام يومنا لازم تلخص جايتي مرمار إما تخش ولا بشي نتلخص لا أنا دين خضراء كبت معترف بجاوح ودين ذينا. Christian in Iraq is not just a case to be called Christian or not Christian, or practice or not practice the Christianity. Here it needs deep faith, and because the challenges, spiritual challenges, is very big and more and more it is increasing. But we have with the big faith and with the big hope, the life here in Iraq become normal. أنعد مثلاي وانفق لاي من علماء بأيمان تتحقق. If someone asked me during these 3 years there was something positive, I can say yes. Big things we had in positive sense, especially the conversion of many of Muslim young people that they want to recognize the legality of Jesus Christ in their life. They have different stories, but all these stories gave us sign of faith and sign of reconciliation between God and the human beings. Me, personally, I baptized many of them. And they get for Syria and Iraq. But also in Ankara. Agora vamos até à China, mais concretamente até Hong Kong, pois a comunidade cristã local recordou o padre Epping, pertencente à chamada Igreja Clandestina, e que morreu misteriosamente há 3 anos. O cardeal Joseph Zen Zekyun, um dos principais contestatários do acordo recente entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos, concelebrou na semana passada uma cerimónia religiosa em memória do padre Wei Epping na Igreja de São Boaventura, em Hong Kong.
Vamos recordar agora este caso, Catarina. Bom, Paulo, o padre Epping, de 41 anos, pertencia à chamada Igreja Clandestina e morreu misteriosamente há 3 anos atrás. De facto, este sacerdote foi encontrado morto junto a um rio em Taiyuan, na província de Shanxi, no norte da China, em novembro de 2015, como na altura a Fundação AIS aqui também revelou neste canal. Portanto, as autoridades na altura, desde o primeiro momento, disseram que ele teria cometido suicídio, mas a sua família nunca teve sequer permissão para ver o relatório da sua autópsia. Além disso, Paulo, para além disso, todos os seus amigos e conhecidos refutaram desde a primeira hora esta tese de suicídio, dizendo que este padre era um padre que vivia a sua missão, especialmente junto dos jovens e junto das pessoas mais necessitadas da comunidade, sempre com grande entusiasmo. O cardeal emérito de Hong Kong, que presidiu aquela cerimónia, portanto, afirmou também não acreditar na tese de suicídio do padre Wei e disse esperar que um dia a Igreja irá proclamar a sua santidade. Mas este momento de oração não serviu apenas para lembrar este sacerdote cuja morte continua, portanto, 3 anos depois, envolta em mistério. Outros padres e outros bispos pertencentes à Igreja Clandestina foram também lembrados na semana passada. Precisamente, Paulo. De facto, todos os cristãos que participaram nesta celebração, na Igreja de São Boaventura, rezaram não só pelo padre Wei Epping, mas também rezaram por todo o clero oprimido na China, nomeadamente pelo bispo Zhu Zimin, de Baoding, da província de Hebei, que se encontra desaparecido. Rezaram pelo bispo Xiao Zumin, do Henzhou, da província de Zhejiang, pelo bispo Kui Tai, pelo padre Su Guipeng, pelo padre Zhao He, ambos de Shanchua, e, por fim, pelo padre Li Honggan, de Baoding. Estamos a falar na igreja na China e vamos agora retomar a conversa ao telefone com Santiago. O nome é fictício. É um sacerdote que pertence à chamada Igreja Clandestina. O ano passado, aliás, ele esteve de passagem por Portugal e continua, neste momento, num país europeu a finalizar os seus estudos. É mesmo por uma questão de segurança que não podemos revelar a sua identidade. E nós pedimos, nesta conversa telefónica que fizemos com ele, para ele comentar o acordo entre a Santa Sé e Pequim. E a resposta, como vamos ver já de seguida, não podia ser mais clara. Hoje em dia, e também depois do acordo, o governo está a destruir as igrejas, os templos e também retirando os crucifixos e imagens, proibindo a educação aos menores de 18 anos, porque é um crime levar uma criança à missa, a um templo para o culto divino e também, em algumas zonas, estão a impor o hino nacional antes da missa e também obrigando e convencendo os sacerdotes e bispos clandestinos a participar na Igreja Patriótica. Hoje em dia estão a acontecer estas coisas depois de ter sido assinado o acordo. Não acabaram estas coisas, continuam a acontecer hoje em dia. Agora vamos até ao Níger, país onde foi sequestrado, em setembro, o padre italiano Pierluigi Macali. Desde então não houve notícias sobre o seu paradeiro, mas o governo local veio agora manifestar o seu empenho na luta contra grupos jihadistas e também para libertar o sacerdote, o que, convenhamos, Catarina, é mesmo uma boa notícia. Sem dúvida que é uma excelente notícia e, de facto, o governo do Níger manifestou agora este seu empenho, ou melhor, reforçou esse seu empenho na luta contra os grupos terroristas de inspiração islâmica que atuam na região ocidental do país, mas também em áreas fronteiriças do Mali e do Burkina Faso, Paulo. Esses grupos armados são responsáveis por assassinatos, roubos e sequestros de civis. E um dos casos mais recentes e que ganhou notoriedade mediática foi precisamente o sequestro do missionário italiano Pierluigi Macali. O padre Pierluigi foi raptado do Níger no passado dia 17 de setembro, na região de Niamey, e desde então não desconhece completamente o seu paradeiro. Agora vamos até às Filipinas. Vamos retomar a conversa com o padre Teresito. Um ano depois da reconquista da cidade de Marawi aos jihadistas, após 5 meses de uma batalha particularmente violenta, é importante recordar o que se passou, como é que as pessoas viveram aqueles dias de angústia, de medo. E poucos podem falar melhor do ataque jihadista a Marawi do que o padre Chito, não porque é conhecido localmente, o padre Teresito Zuganov. Ele ficou em cativeiro logo após as primeiras horas do ataque e ficou refém dos jihadistas durante 116 dias. Agora concedeu uma entrevista à Fundação AIS ao nosso colega Mark Reedman e recorda esses tempos. As a pastor in this group, é natural que os outros reféns, os cristãos, sabendo que era sacerdote, olhassem para si para a orientação. Foi possível realizar algum trabalho pastoral? Foi possível rezar com eles? Encorajá-los de alguma forma durante esse tempo de prisão? We were not given the chance and the opportunity.
because we had to cope up with what's going on. Não tínhamos essa possibilidade e oportunidade, porque tínhamos de lidar com o que estava a acontecer. Houve ataques, houve feridos, mortos. Era uma guerra. Tínhamos de trabalhar nas muitas tarefas que nos deixavam cooperar, como transportar balas e armas. They let the hostages cooperate, like taking some bullets, taking some firearms from so you were actually asked to help. Então tiveram de ajudar nos combates? But the three of us who were, one is a 62-year-old, I am 57, the other one is 52. Nós três, um de 63 anos, eu com 57 e outro de 53, éramos considerados velhos, porque os reféns eram maioritariamente jovens. Havia 2 homens de 48 anos e os outros tinham cerca de 30 e tal anos, 20 e tal, e havia alguns adolescentes. E eram obrigados a trabalhar? Sim, porque eram jovens. E mesmo os rebeldes também eram dessas idades, homens robustos e fortes. O que lhe pareceu ser o objetivo dos raptores da ISIS? In the lectures given to us and according to our experiences, nas instruções que nos davam e com a experiência que tínhamos da guerra, pediram-me 2 vezes para gravar uma mensagem de vídeo para o Presidente da República das Filipinas. Teve de falar para uma câmara? Sim, para ser apresentado no YouTube, para que as pessoas soubessem. Eu falava diretamente com o Presidente para que parasse os ataques aéreos, retirasse as Forças Armadas das Filipinas e a Polícia Nacional dos arredores da cidade de Marawi. Outro país martirizado pela guerra e pela violência jihadista é a Síria. Há 2 semanas começámos a ver uma entrevista realizada em Fátima com a irmã Hani de Mergian. Esta irmã é coordenadora na Síria, mais concretamente nas cidades de Damasco e de Alepo, dos projetos da Fundação AIS. As pessoas que vivem num país em guerra, como é o caso da Síria, têm sempre histórias terríveis, dramáticas. E foi isso que pedimos à irmã Hani, uma história. Another story which is very painful. Outra história muito dolorosa. A minha sobrinha estava em casa. Ouviram então uma bomba a cair e pouco tempo depois saíram para ver onde tinha caído e o que tinha acontecido. Viram um homem descer para ir ajudar e quando desceu trazia o corpo da própria filha sem cabeça. And when he went down, he carried his own daughter without head. Quando a minha sobrinha viu aquela cena, deixou de falar. Não conseguia falar. Esteve horas sem conseguir falar. Eu estava no Líbano nessa altura e eles ligaram-me a pedir para falar com ela, porque ela falaria comigo. Quando eu lhe liguei, ela estava a chorar. Tinha 9 anos. Ela disse à mãe: "Mãe, eles vão pôr-lhe uma cabeça artificial, tal como fazem nas pernas?" And she said to her mother, "Mom, they will put artificial head for her as they put leg." Para mim, ver esta menina e tantas outras meninas e crianças que enfrentam este trauma é muito doloroso. Many children are facing this trauma. It's very painful, you know. Foi a irmã Hani de Mergian, que é coordenadora nas cidades de Alepo e Damasco dos projetos da Fundação AIS, a contar-nos uma história dramática que diz bem da violência e da barbaridade da guerra na Síria. Os projetos que a irmã coordena têm significado muitas vezes, Catarina, a própria sobrevivência da comunidade cristã. Precisamente, Paulo, e quero sublinhar aqui que a Fundação AIS está muito comprometida com as crianças na Síria e, portanto, esta história que a irmã Hani nos contou é apenas um exemplo dramático do que significou para milhares de crianças esta exposição direta à violência, aos combates, aos bombardeamentos, ao sofrimento humano. E, portanto, a sobrinha da irmã Hani deixou de conseguir falar
chorar ao ver aquele homem transportar o corpo decepado da sua filha. E nós, de facto, não podemos restituir a vida a esta criança, Paulo, mas podemos ajudar a sobrinha da irmã Anne e todas as outras crianças que ficaram traumatizadas pela guerra. E neste campo, Paulo, há imenso para fazer e chama aqui a atenção dos nossos telespectadores de uma campanha que temos em curso, que tem um título muito sugestivo, que é Deixem-me viver a minha infância, e que tem, de facto, um alcance enorme. Portanto, há milhares de crianças na Síria que só conhecem a realidade dos combates, só conhecem a realidade das bombas, da violência, de pessoas feridas, dos racionamentos, das privações, e, portanto, é preciso, de facto, ajudá-las a redescobrir esta vida da infância, e para saírem desta sombra da violência em que têm vivido estes anos. E por isso, peço a quem nos está a ver lá em casa para não nos deixar de ajudar nesta campanha de ajuda para com as crianças da Síria. Apoiar crianças e adultos, ajudar na educação, auxiliar as populações mais carenciadas com medicamentos, apoiar na reconstrução de igrejas e de casas, ajudar a reerguer um país, a reerguer a comunidade cristã que tanto tem sofrido nestes anos de guerra. A ajuda da Fundação AES chega às comunidades, a cada pessoa em concreto, também através de pessoas concretas, padres, irmãs como a irmã Annie, por exemplo, ou voluntários como Madres Jalum. Syria is 7,000 years old. It has not been always war. Syria used to be a very beautiful country with very beautiful people. Since the very beginning, ACN has been with us the whole way. This financial, medical, scholarship, rent support is actually life-changing. It's a very spiritual experience for us to see that the whole world is trying to support the people. The hand of God is playing this role. What I wish for is for this war to end. No more killing, no more blood in Syria. For everyone to be back in their houses to celebrate Christmas there. Continuemos pela Síria. A Catarina falou de crianças e de adolescentes que sofrem por causa dos traumas da guerra. E vamos agora conhecer a família Gatas. O prédio onde viviam, na cidade de Homs, na Síria, portanto, colapsou quando um morteiro desabou no telhado, reduzindo tudo quase a escombros. Desde então, a vida desta família tem sido um tormento. Não é fácil, de facto, sobreviver no dia-a-dia num país em guerra. Mas agora, graças à ajuda da Fundação AES, a casa onde todos já foram felizes já está em obras. Esta é a história da semana que vamos ouvir já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. A casa está em ruínas, mas onde os outros veem apenas paredes desfeitas com incontáveis buracos de balas, Elias, Lina e Bashar conseguem reconhecer a casa onde passaram tantos anos, onde os filhos cresceram. Foi ali, na cidade de Homs, que começou a guerra na Síria em 2011, uma guerra que já ceifou mais de 400 mil vidas e que ainda não terminou. Os escombros que ainda se amontoam nas ruas de Homs são o testemunho silencioso desses dias, desses tempos de violência. Corria o ano de 2013, quando um morteiro explodiu no telhado do prédio. Tudo colapsou, recorda Elias Gatas, resignado. O morteiro destruiu o telhado, fez desabar quase todo o edifício e deixou marcas para o resto da vida em todos os que estavam em casa. O meu filho ficou cego de um olho, explica Lina, a mulher de Elias, referindo-se a Bashar. Lina tem um olhar triste. Eu e o meu filho ficámos feridos e tivemos de ser levados ao hospital num tanque de guerra do exército sírio. Só mesmo um tanque conseguiria atravessar a rua cheia de escombros de prédios em ruínas. Era a única forma de sermos tirados dali, lembra Lina, numa voz quase sem expressão. É um milagre estarmos vivos. A família teve de encontrar outra casa. Mudaram uma e outra vez, sempre moradas provisórias. Agora estão numa casa pequena, um quarto andar com uma sala minúscula e uma pequena cozinha. À noite, a sala transforma-se em quarto. O colchão está encostado a uma parede, à espera. Quando a água ou lume na chaleira começa a borbulhar, quando Lina coloca lá dentro um pouco de café, há um aroma que se desprende e enche a casa por inteiro. Se alguém fechar os olhos, poderá pensar que está numa casa normal, numa família comum, numa cidade igual a tantas outras. Mas é apenas o aroma do café que engana. Não há nenhum perfume na pobreza, nenhum encanto na miséria.
Estamos cansados de estarmos deslocados, diz Elias Gatas. A casa onde caiu o morteiro é tudo o que possuem. Está em ruínas, é certo, mas pertence-lhes. Queremos regressar. A casa é onde está o nosso coração, diz Elias. Graças à ajuda da Fundação AIS, que está a apoiar a recuperação de uma centena de casas e igrejas na cidade de Homs, as obras já começaram. Mas é um processo complexo. Quase não há paredes intactas. Há buracos de balas em todo o lado. Quando o engenheiro Assib Makul assumiu a obra, não havia fachada nem escadas. O primeiro passo foi construir as paredes e instalar uma porta. Mas falta ainda todo o resto. Para o engenheiro Makul, aquela é apenas uma casa. Para a família Gatas, aquela é a casa. A casa onde andaram de mãos dadas, onde os filhos deram os primeiros passos. Nenhum engenheiro conseguirá reconstruir completamente a casa dos Gatas. Só eles próprios poderão fazê-lo. Há um cimento que não se vende nas lojas, mas que completa toda a obra de reconstrução. Chama-se amor. Elias sabe que só graças à ajuda da AIS um dia terá a sua casa de volta. E não se esquece de agradecer. Obrigado, benfeitores da AIS, por tudo o que estão a fazer por nós. Depois da história da família Gatas na Síria, vamos até ao Vaticano. Vamos ao encontro do Papa Francisco. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Santo Padre envia-nos uma mensagem muito importante através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Depois dos tweets do Papa, é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. E na última semana, Diogo Ai passou o testemunho a Pedro Oliveira. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá, quero desde já agradecer ao Diogo este desafio que me foi lançado. Eu chamo-me Pedro Oliveira. E a passagem que escolho é do Evangelho de São Lucas, a parábola do filho pródigo. E gostava de vos ler este pequeno pedaço. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Esta passagem provavelmente é uma das que mais me diz, porque nos mostra um bocadinho que, mesmo que estejamos longe, que estejamos desencaminhados, que nos percamos neste caminho que nos é indicado, é bonito como conseguimos sempre voltar a ele, mesmo que contra tudo, contra todos, e que nos mostramos humildes e percebamos: errei, mas há sempre espaço para mim de volta. Eu vou lutar por isso e vou dizer: errei, mas estou aqui de novo para voltar a tentar. E acho que é a beleza desta passagem que eu, quando me perco, quando me desencaminho, gosto de a ler nesse sentido. Gosto de pensar: ok, Pedro, erraste, é legítimo, mas vamos voltar a pôr os pés na terra e dizer e pedir: olha, voltei. Como é que posso voltar? E é bom ouvir um sim do outro lado. Quero desafiar a Telma Gonçalves.
Foi Pedro Oliveira e para a semana cá teremos então a Telma Gonçalves. Mesmo a fechar o programa, vamos ver agora a mensagem que o Santo Padre nos enviou este mês no chamado Vídeo do Papa, em que o Papa Francisco nos pede para rezarmos pela paz e para praticarmos a terapia da caridade. Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Foi a mensagem do Papa, o vídeo do mês. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes das despedidas, Catarina, uma nota de agenda. Há mais um livro que vai ser lançado agora da Maria Teresa Maia Gonzalez. É verdade, Paulo, mais um livro da Maria Teresa Maia Gonzalez, oferecido à ajuda à Igreja que sofre. O título do livro é Rosário com os Jovens pelos Cristãos Perseguidos e o seu lançamento será no próximo dia 5 de dezembro, pelas 19 horas, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa. Portanto, todos estão convidados a participarem nesse lançamento. Muito bem, anote então na sua agenda e assim com esta nota de agenda de mais um lançamento de mais um livro da Maria Teresa Maia Gonzalez, chegamos ao fim de Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.